Adoro os filmes do Hellboy. Os antigos, né? Geralmente em filmes baseados em quadrinhos, a gente costuma reclamar que quando eles adaptam mudam muita coisa. Quem lê os quadrinhos geralmente quer ver nas telas exatamente aquilo que viu nas HQs. Então é meio esquisita essa sensação que esse filme do Hellboy deixa, porque várias vezes eu fiquei pensando, cara, por que eles fizeram igual ao HQ? Eles podiam ter resumido isso aqui, podiam ter simplificado a história. Eles mudaram sim algumas coisas aqui e ali, mas a quantidade de tramas dos quadrinhos que eles misturaram num roteiro só não fez muito bem pro filme. Mas eu geralmente prefiro falar das coisas boas do filme primeiro, então vamos lá. Essa versão do Hellboy nos cinemas, na verdade, é um reboot, e foi anunciado como uma espécie de versão para adultos, um filme mais violento como é nos quadrinhos. Então, vendo por esse lado, o filme tem cenas fortes, cenas impactantes, cenas de morte bastante criativas. Talvez não tantas assim, mas tem. E outro ponto positivo é que o Mike Mignola, o criador do Hellboy, participou ativamente da produção. Inclusive, ele é um dos roteiristas. Isso garante que a essência do personagem e das tramas não seja perdida. O novo Hellboy, vivido pelo ator David Harbour, funciona bem, os fãs não precisam se preocupar. A troca do ator não estragou o personagem, pelo contrário, ele se sai muito bem. Todo o universo de criaturas também tem uma estética muito interessante. Isso vem muito dos quadrinhos, é um universo bem louco e bastante criativo. E aí, bom, eu vou ter que começar a falar dos defeitos, né? Tanto a maquiagem quanto os efeitos visuais alternam momentos muito bons com momentos muito ruins. Teve gente que reclamou da cara do Hellboy. Eu ouvi gente dizendo até que parecia que ele tinha levado um soco na cara, que tava meio afundada. Mas se você olhar ele nos quadrinhos, tá bem fiel, ele é assim mesmo. O problema é que tem algo na textura da maquiagem que é meio artificial. Às vezes parece até que tá meio que derretendo. Em alguns momentos eu achei sinceramente que os olhos do Hellboy estavam meio tortos, como se uma das sobrancelhas estivesse meio que caindo. É algo meio estranho. Não sei se foi proposital, mas eu acho que não foi não. A cara do Hellboy parece mais uma máscara do que uma maquiagem. Isso meio que esconde as expressões do ator. Então ele tem que compensar com a voz, com a expressão corporal. E como eu já falei, ele se sai bem. Quem eu acho que não se sai bem é a Milla Jovovich, dos filmes do Resident Evil. Ela é bonita e tem carisma, mas cara, essa é uma das piores atuações dela, na minha opinião. Tudo bem que as cenas também não ajudam, mas ela teve momentos constrangedores pra mim. E é uma pena, porque visualmente ela se torna uma feiticeira bastante interessante. O roteiro desse filme tem elementos de 3 arcos do Hellboy nos quadrinhos: O Clamor das Trevas, A Caçada Selvagem e Tormenta e Fúria. Desses eu li A Caçada Selvagem, que talvez seja a espinha dorsal da história. A crítica tá reclamando muito desse excesso de elementos condensados num roteiro só, e eles estão com razão, viu? Esse roteiro encaixaria melhor numa série de TV com vários episódios. Nos quadrinhos é normal a história não ter início, meio e fim muito coesos. Afinal, cada história costuma ser a continuação de outra e prelúdio de uma que ainda vai ser contada. Então na HQ é normal você colocar cenas de flashback, por exemplo, cenas mais explicativas, diálogos expositivos, para poder situar melhor o leitor naquela história. O problema é você transpor isso para os cinemas sem fazer uma adaptação. Eles não precisavam colocar todos os flashbacks do quadrinho. A história já tem muitos elementos, muitas tramas. Quando você escolhe não contar tudo em ordem cronológica, você aumenta a sensação de confusão. Não digo que não pode fazer flashback, mas se reduzissem pela metade, tava bom, né? Saíram notícias de que houve muitas brigas entre os produtores e o diretor do filme. A impressão que eu tenho é de que isso tudo ficou refletido na tela. O diretor Neil Marshall também é um cara que tem um trabalho um pouco irregular. Ele fez um excelente trabalho no filme O Abismo do Medo, que aliás eu recomendo bastante. É um filme que vai crescendo o terror gradativamente, muito interessante. O Neil Marshall também fez vários episódios bons de Game of Thrones, mas de vez em quando faz uns filmes com cara de filme B. Talvez o estilo dele case melhor com a televisão mesmo. Dizem que na fase de montagem ele foi afastado pelos produtores, que resolveram assumir o projeto e fazer a montagem do jeito deles. Se isso for verdade, tá explicada a bagunça. Algumas transições de cena são tão mal feitas que eu achei que tivesse dado problema no rolo de filme. Mas eu sei que o grande público não percebe muito esses detalhes. Por isso, se você gosta da HQ do Hellboy, você deve sim assistir esse filme. Tecnicamente, ele tem um caminhão de problemas, mas talvez você se divirta. Ele estreou junto com o filme do John Wick, que vale muito mais a pena pra ver no cinema. Mas se você gosta do personagem, assiste pra você ter a sua opinião. Esse filme é carregado de boas ideias, tem cenas legais sim. Só que, infelizmente, muitas delas são meio desconexas. Eu não vou dar spoiler aqui, mas o final do filme não me satisfez muito. Eu achei que as soluções são muito rápidas, muito evidentes. Fica fácil de prever o que vai acontecer no final. E tem umas cenas de violência, cenas de impacto que já foram totalmente mostradas no trailer. Eu já falei isso antes numa outra crítica, não vou ficar repetindo aqui, mas os trailers realmente estão estragando o filme. Eu disse que não ia falar, mas tô falando. Bom, eu acho que ter assistido o Hellboy do Guillermo del Toro, a versão antiga, torna inevitável a gente comparar os filmes antigos com esse. E é uma comparação um pouco injusta. Guillermo del Toro é um diretor que já ganhou Oscar. Ele é excelente para trabalhar com criaturas, universos fantásticos, mesclando efeitos CGI com efeitos mais realistas. É uma pena que o projeto do Hellboy 3 dele tenha ficado tão caro que o estúdio não quis bancar. Então, se não existissem 2 filmes bons do Hellboy feitos antes, talvez a crítica não tivesse detonado tanto o Hellboy de 2019 quanto detonou. Eu não gostei tanto assim do filme, mas eu queria saber a sua opinião. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!